Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a dentista, a Tassiana Guedes, que vai estar falando um pouquinho sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Bom dia, Tassiana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa entrevista. Tassiana, a gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui batendo um papo no dia de hoje. Tassiana, durante muito tempo, durante muitas décadas aqui no nosso país, a saúde bucal ela foi negligenciada, de certa forma, assim, não... aspas, não diria que a saúde bucal fazia parte dos outros cuidados também, como cuidado com doenças coronárias, com outros tipos de problemáticas, enfim, traz um pouquinho para a gente essa mudança de paradigma histórica em relação à saúde bucal no nosso país. Por muito tempo, de fato, a saúde bucal foi negligenciada, Hoje, nós observamos que a cada dia aparecem pacientes mais esclarecidos, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acredito que a questão da facilidade pela internet e das redes sociais, os pacientes estão cada dia mais preocupados com sua saúde geral. A gente não pode desconsiderar que tem muitas pessoas que realmente não têm acesso a uma saúde bucal de qualidade. A gente sabe que boa parte da população depende do SUS, e no SUS a gente também tem recursos um pouco limitados, Mas a saúde realmente começa com a prevenção, E a preocupação não tem que ser só com a saúde bucal, mas com a saúde geral também. Essa questão da saúde bucal com a saúde geral, existem alguns problemas de saúde bucal que eles podem trazer outras questões, assim, outros problemas de saúde? Sim. Na verdade, a gente orienta sempre os pacientes que têm que se preocupar, que é o clássico que a gente fala, escovar os dentes após as refeições, usar fio dental, porque tem alguns problemas bucais que estão associados a problemas cardíacos, pulmonares e até neuronais. Então, a gente tem que estar bem atento, Tem pacientes que são cardiopatas que se ficarem com focos de infecção na boca, sejam restos radiculares ou gengiva inflamada, que a gengivite não cuidada, ela evolui para uma periodontite. E essa periodontite pode ocasionar uma endocardite bacteriana, então tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Então tudo tem relação, Sim. E Tassiana, a gente trouxe, você comentou sobre a questão do acesso ao SUS, que ainda é bastante limitado, e que também, a maioria da população, ela depende do SUS. E quais são os principais problemas de saúde bucal que são enfrentados pela nossa população comum, pela nossa massa? A nossa massa, a gente observa cáries, Cárie, embora seja uma doença que depois do advento do uso dos cremes dentais com flúor, teve um controle muito grande. Mas a gente ainda observa bastante pacientes que aparecem com cáries, com gengivite, que é a inflamação da gengiva. A periodontite é como se fosse a evolução da gengivite, onde a doença já afeta o osso que segura e sustenta os dentes. Mas a gente pode observar hoje uma coisa muito comum que as pessoas não estão alerta, que é o bruxismo em vigília. As pessoas hoje, pela questão da ansiedade, vivem com os dentes encostados o tempo inteiro. Então é uma coisa que a gente também tem que alertar. Desencoste seus dentes, tente relaxar, porque é uma coisa que a gente faz diariamente. Houve um aumento do bruxismo, assim, por conta desse período, dessa mudança de comportamento da sociedade, do estilo de vida da sociedade? Sim, principalmente após a pandemia, a gente refere que pelo menos 40% da população brasileira tem bruxismo. E o bruxismo em vigília, que é o que a gente faz acordado, encostando o tempo todo, e o bruxismo do sono. São coisas importantes que a gente tem que também ficar alerta. Doutora, para além desses alertas em relação ao bruxismo, existe alguma medida para poder minimizar essa problemática, dessa pressão que nós fazemos? Existe alguma coisa para... O bruxismo em vigília, o que a gente orienta inicialmente é que a gente fique atento. Tem um aplicativo muito interessante chamado Desencoste Seus Dentes, que foi desenvolvido por um professor que ele percebeu esse aumento dos pacientes e desenvolveu e difundiu nos dentistas. Então, é uma coisa que a gente orienta os pacientes a baixarem o aplicativo, Desencoste. O aplicativo ele fica alertando a você a desencostar. Mas uma coisa muito importante é que a gente aperta sem perceber. Quando a gente se dá conta, está com a boca travada. Tassiana, voltando para essa questão mais dos cuidados, quando é que o pai, que a mãe, que o responsável leva pela primeira vez o seu bebê, a sua criança, para ter os primeiros cuidados com a saúde bucal
ao dentista? Com que idade é quando nasce o dentinho, os primeiros dentinhos? Quando é que se faz esses primeiros cuidados junto ao dentista? Entendi. Na realidade, a gente pode orientar os pais a levarem, até antes, enquanto na gestação, já pode levar, a mãe pode ir com o pai para ter noções, né, de quando nascer, porque assim, a partir do momento que a criança nasce, já tem que ter os cuidados de limpar a gengiva, de limpar a língua. Então, já começa desde o princípio. Eu me recordo, doutora Tassiana, que se usa uma espécie de uma escovinha, né? Que coloca bota no dedo, no dedo, né? Limpa e direitinho. sai limpando ali e tal. É uma coisa moderna, né? A minha geração, a nossa... Não a Nicole não, né? Mas vocês são mais jovens. A minha também não. A minha geração era aquela coisa, tipo, comia ali e tal. E, às vezes uma fralda molhadinha ajudava. Fralda, enfim, não tinha todos esses cuidados, esses detalhes. Não. Então, o ideal é antes da primeira dentição e tal. Sempre fazer a limpeza na gengiva. Exatamente. A partir do nascimento, tem dúvida, já pode consultar um dentista para ter as orientações necessárias, né? Porque tem, tipo, essa escovinha de dedo. Mas pode usar uma fralda, né, com aguinha filtrada para fazer essa limpeza. Então, doutora, e com relação, a gente está falando aí de bebês e crianças, os cuidados, eles são diferentes em várias faixas etárias, por exemplo, aí a gente vem para a população idosa, para o paciente idoso, assim, quais são os cuidados que o paciente idoso deve ter nessa saúde bucal. Às vezes o paciente idoso já está muito mais velhinho, então outras pessoas precisam desse cuidado. Então a senhora pode passar algumas orientações para essa parte, né, dos pacientes? Inclusive é uma pauta importante essa questão da higiene bucal no idoso, porque com o avanço da idade, a gente vai perdendo destreza manual, né? Uma coisa que eu recomendo bastante para os meus pacientes mais idosos é usar uma escova elétrica, né? A escova elétrica, ela é um mecanismo muito bacana, porque é só apertar no botão e a escova já faz o trabalho, né? Mas pode ser supervisionado, sim, por um filho, um cuidador, uma pessoa que possa orientar. Existem fios dentais diferenciados que podem ajudar o paciente, tem como se fosse um suporte para ele segurar de uma forma mais fácil, para poder passar também. Existem irrigadores orais que podem ser utilizados como se fosse um jato que faz de pressão de água, que faz uma limpeza, então, nessa região da gengiva. E no idoso é que a gente tem que redobrar os cuidados, porque aparece muito cárie em idoso, mas muito. Além do problema de gengiva, além da questão da periodontite que eu havia falado, aí já vem as doenças sistêmicas que já estão instaladas, né, que é cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. E, doutora, comentamos, né, também lá no início, que as pessoas começaram a dar maior atenção à saúde bucal. Aí o meu questionamento né, a gente já tem aqui, eu tenho que ir numa ginecologista a cada 6 meses realizar meus exames, eu tenho que ir no cardiologista a cada quanto tempo? E ao dentista? Quantas vezes eu preciso visitar o meu dentista? Nós recomendamos que o paciente vá a cada 6 meses ao dentista. Existem casos específicos que a gente tem que encurtar essas consultas, né? Mas como uma forma mais padronizada, a gente recomenda os pacientes a irem a cada 6 meses fazer essas visitas periódicas para verificarem se está tudo bem, se apareceu alguma inflamação, alguma cárie, alguma alteração que precisa de cuidado. Já anotou aí na sua caderneta, né, ouvinte? Natália também. Agenda, né, na programação anual. Uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, Nicole, doutora Tassiana, a gente vê aí esse avanço da internet, tudo aparece na internet, e aí entram aquelas receitinhas mirabolantes para fazer clareamento dental, né? E aí a gente vê ali Instagram, o TikTok traz muito isso, essas receitas, esses produtos caseiros para clarear o dente. É seguro? Realmente existe algum tipo aí de produto de utilização caseira para fazer esse clareamento? E aí, complementando essa pergunta, o que é feito, o clareamento que é feito no consultório ali, né, com as substâncias do próprio dentista, sim, ele é seguro? Sim. Então, enfraquece? Como é assim? Então, é um mito muito grande essa questão de que o clareamento pode fragilizar o dente. Então, o produto que o dentista utiliza tem todo um estudo ali associado, então não faz mal algum à estrutura do dente. Porém, os produtos que são difundidos nas redes sociais, como um todo, eles realmente agridem a estrutura do dente, promovem desgastes, né? Toda essa história de
Utilização de carvão ativado, creme de dentais que promovem clareamento, usar limão, por exemplo, com bicarbonato, isso gera uma biocorrosão dental e perda considerável da estrutura. Então, daqui a pouco, os pacientes têm que vir para fazer a recuperação dos dentes que foram agredidos por esse tipo de produto. Então, é bem sério, a gente sempre alerta em relação a isso, porque não pode ser utilizado. Doutora Tassiana Guedes, quero agradecer demais a sua presença aqui do Jornal da Manhã, falar de um tema tão importante que é saúde bucal, né? Essa coisa que toda a sociedade deve ter conhecimento, deve ter o entendimento. Quero deixar o convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas, mais uma vez reforços tão importantes, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela receptividade maravilhosa. Eu gostaria também de alertar que nessa campanha de julho, né, que a gente tem o Julho Neon, é importantíssimo que a gente oriente os pacientes quanto às visitas periódicas, que os pacientes fiquem alerta que a prevenção é o melhor caminho, né, que é necessário colocar na agenda assim, eita, eu tenho que ir nos médicos tal e tal, mas inclua também as suas visitas ao dentista, escove os dentes sempre após as refeições, passe fio dental. Esses cuidados são importantíssimos. E lembre, a questão de desencostar os dentes hoje está sendo tão importante quanto escovar o dente e passar fio dental. Importante alerta, né, doutora João? Tassiana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a minhas companheiras de bancada por uma semana de muito trabalho, graças a Deus. Nicole Melo, Natália Barros, ao nosso querido Claudio Stone aqui sempre na técnica, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da